Hoje vamos falar sobre o sistema respiratório. Bom, anatomicamente, a gente pode dividir o sistema respiratório em trato respiratório superior, onde a gente encontra a cavidade nasal, a faringe e a laringe, e o trato respiratório inferior, com a traqueia, o brônquio e o pulmão. Só que na nossa disciplina, a gente só vai ver a lâmina de cavidade nasal e a de traqueia e de pulmão. Bom, começando aqui pela traqueia, a gente pode ver que ela é formada por vários anéis de cartilagem hialina. E esse anel, ele é um anel em formato de C. Como ele é em formato de C, ele não chega a fechar completamente. Então, no final desse C, a gente encontra músculo liso. Agora, saindo da traqueia e entrando nos pulmões, a gente começa com o brônquio. O brônquio, diferentemente da traqueia, a cartilagem hialina, né, não vai ser mais em formato de C. Agora vão ser peças de cartilagem hialina. Então, vai ser uma cartilagem descontínua. Vão ser peças. Seguindo, a gente encontra o bronquíolo. No bronquíolo, a gente não vai ter mais cartilagem. Então, viu que não tem mais cartilagem, só pode ser bronquíolo. E a gente vai encontrar dois tipos de bronquíolo. Um bronquíolo terminal e um bronquíolo respiratório. No bronquíolo terminal, ele vai ser fechadinho e a gente vai encontrar músculo liso ao redor dele. Já no bronquíolo respiratório, a gente vai encontrar uma fina camada de músculo liso e a parede dele vai ser interrompida por alvéolos. Então, ele vai ser abertinho. Então, essa é a diferença que a gente vê. O bronquíolo terminal ele é fechadinho e o bronquíolo respiratório ele é aberto, porque a parede dele é interrompida por alvéolos. Depois, a gente chega com o ducto alveolar e depois forma o saco alveolar. E no saco alveolar, a gente encontra os vasos sanguíneos em volta dele, que a gente vai ver melhor depois, que isso forma a barreira hematoalveolar, né? Que é bem importante para troca gasosa. Essa imagem aqui, esse desenho representa bem, né? Primeiro a gente tem a traqueia com os anéis de cartilagem. Depois, quando chega aqui para o pulmão, a gente vai ter os brônquios. Nos brônquios, a gente já encontra peças de cartilagem. Quando chega no bronquíolo, ele é fechadinho. O bronquíolo terminal ele é fechadinho e a gente não vai ver mais cartilagem. E depois a gente segue para o bronquíolo respiratório. O bronquíolo respiratório ele vai ser abertinho, porque a parede dele vai ser interrompida por alvéolos. E por fim, a gente tem o ducto alveolar e depois o saco alveolar, que é o final do ducto alveolar. Bom, começando aqui com a lâmina de cavidade nasal. A cavidade nasal, ela vai ficar bem aqui no topo. A gente encontra esse septo nasal aqui, dividindo, é formado por cartilagem hialina. E a gente vai encontrar dois tipos de epitélio aqui na cavidade nasal. Aqui mais para baixo, a gente encontra o epitélio respiratório. E lá no finalzinho, lá no topo, a gente encontra o epitélio olfatório. O epitélio olfatório, ele é responsável por captar as moléculas de odor. Então, para captar essas moléculas de odor, a gente precisa de neurônios, certo?
Então, ó, olhando melhor aqui a lâmina, a gente vai ter o septo nasal, formado de cartilagem hialina, aqui o epitélio respiratório e aqui no topo o epitélio olfatório. O epitélio olfatório é o que vai ter os neurônios. Ó, aqui, esse daqui é o epitélio olfatório. Aqui a gente tem os neurônios. A parte do dendrito vai ser voltada para a luz, que é justamente para captar essas moléculas de odores. Então, é como se aqui, ó, os dendritos estivessem voltados para cá, né? Então, ela vai captar essas moléculas de odor e é ela que vai formar os cílios. Do lado desses neurônios, a gente vai ter essas células de sustentação. E, além disso, o neurônio ele é formado por dendrito, corpo e axônio. Os axônios desses neurônios, eles vão vir aqui para o tecido conjuntivo e vão formar os nervos olfatórios. Lembrem-se, um conjunto de axônios de neurônio envoltos por um tecido conjuntivo formam os nervos, que aqui nesse caso vão ser os nervos olfatórios. E também no tecido conjuntivo desse epitélio olfatório, embaixo do epitélio olfatório, né, a gente encontra essa glândula de Bowman, que é a glândula olfatória. Aqui esse desenho mostrando melhor, né, que a parte da cavidade nasal fica lá em cima, lá no topo, que vai captar essas moléculas de odores. E aqui uma lâmina de cavidade nasal voltada para a parte do epitélio olfatório. Então, o epitélio olfatório é um tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado, não vai ter célula caliciforme. Vindo aqui para o tecido conjuntivo, a gente encontra as glândulas olfatórias e aqui um lindo nervo olfatório. Ó, então aqui, ó, para diferenciar o epitélio olfatório do respiratório, basta perceber que no olfatório o epitélio será mais alto. Então aqui, ó, a gente vê que esse epitélio olfatório ele é bem mais alto e não vai ter célula caliciforme. Agora, indo para a lâmina de traqueia. A traqueia, a gente vai encontrar, como a gente tinha dito anteriormente, o anel de cartilagem em formato de C, então vai ser uma cartilagem contínua. Depois, a gente encontra um tecido conjuntivo formado por glândulas seromucosas, composto, né? A gente encontra essas glândulas seromucosas no tecido conjuntivo frouxo. E a gente vai encontrar esse epitélio respiratório. O epitélio respiratório vai ter as células caliciformes. Então, ele é mais baixinho, né, em relação ao olfatório. Ele vai ser um tecido epitelial cilíndrico ciliado com células caliciformes. Logo abaixo, para fazer a nutrição dele, a gente encontra o tecido conjuntivo frouxo com glândulas seromucosas, que são essas glândulazinhas aqui. E depois a gente encontra a cartilagem hialina. Entrando agora para a lâmina de pulmão, primeira coisa, para a gente não confundir, como a gente vai saber que a gente está numa lâmina de pulmão? A gente vai ver alvéolos.
Então, o que vocês mais vão ver na lâmina de pulmão são alvéolos. Então, dá para a gente saber quando a gente está numa lâmina de pulmão. Ó, vou botar em outra imagem aqui, ó. Aqui, a gente vai ver os alvéolos. Então, a gente consegue saber que a gente está numa lâmina de pulmão e não numa lâmina de traqueia, por exemplo. Então, essa é uma diferença para a gente não confundir brônquio de traqueia. Por quê? A composição do brônquio ela é muito semelhante à da traqueia. Porque o brônquio ele é composto por um epitélio respiratório, só que o epitélio respiratório do brônquio ele é pregueado, então ele é todo onduladinho. Depois a gente vai encontrar peças de músculo liso e, diferentemente da traqueia, né, que a gente viu que é um anel contínuo de cartilagem, aqui nos brônquios a gente vai ver peças de cartilagem alina. Então, não é algo contínuo, vão ser placas de cartilagem alina. Então, epitélio respiratório, peças de músculo liso, peças de cartilagem alina e também a gente pode encontrar um tecido conjuntivo com glândulas seromucosas. Então, é isso que caracteriza os brônquios. Agora, seguindo para os bronquíolos. Na literatura, em alguns livros, né, a gente vê que tem 3 tipos de brônquio, que é o brônquio propriamente dito, o brônquio terminal e o brônquio respiratório. Só que é muito difícil diferenciar o bronquíolo propriamente dito do bronquíolo respiratório. Então, a gente diz bronquíolo terminal, perdão. É muito difícil diferenciar o bronquíolo propriamente dito do bronquíolo terminal. Então, a gente diz que é só o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório. O bronquíolo terminal, então, ele pode apresentar esse epitélio simples, cilíndrico, né? Bem preguiadinho, ou um epitélio cúbico simples, também bem preguiadinho. Pouco preguiado, no caso, né? A gente vê aqui na lâmina, ó, ele ainda vai ter algumas ondinhas, mas ele não vai ser mais cilíndrico, ele já vai ser mais cúbico. E a gente encontra também nos bronquíolos as células de Clara, que são células responsáveis por secretar o líquido surfactante, que a gente vai ver melhor qual a função desse líquido surfactante. E também, ao redor desses bronquíolos terminais, a gente encontra uma camada de músculo liso bem fina. É bem fino porque a gente quase não dá para ver, tadinho, ó. Quase não dá para ver a camada de músculo liso, mas tem ali. A gente sabe que tem ali. Agora, seguindo para o bronquíolo respiratório, o bronquíolo respiratório, diferentemente do bronquíolo terminal, ele vai ser aberto. Por quê? Porque ele vai ter a parede dele interrompida por alvéolos. Então, olhando aqui, ó, a gente vê aqui, né, o epitélio respiratório, tarará, só que chega aqui, ó, isso aqui já não é mais epitélio respiratório, isso daqui é alvéolo. Então, a parede dele vai ser interrompida por alvéolos. Então, é isso que caracteriza o bronquíolo respiratório. Ó, olhando aqui nessa lâmina aqui, a gente olha e vê, tá fechadinho, então deve ser bronquíolo terminal, mas não. A parede dele aqui está sendo interrompida por alvéolos, então não pode ser bronquíolo terminal. Se a parede estiver sendo interrompida por alvéolos, só pode ser bronquíolo respiratório. Ó, aqui a gente vê melhor, ó. Ele está abertinho, a parede dele aqui sendo interrompida por alvéolos.
importante que provavelmente deve cair na prova. A diferença entre brônquios e bronquíolos. Vamos lá. O brônquio, a gente vê o epitélio respiratório lá completinho, com a presença de células caliciformes. Já no bronquíolo terminal e no bronquíolo respiratório, a gente já vê um epitélio cilíndrico simples ou cúbico simples. Não é pseudoestratificado como no brônquio, né? E a gente quase não vê célula caliciforme. Outra diferença gritante é o brônquio vai ter cartilagem hialina. Já o bronquíolo não tem cartilagem hialina. Então, essa é uma das principais diferenças. Outra diferença é, no bronquíolo terminal e no respiratório, a gente vai ter a presença das células de Clara. Já no brônquio, não. A gente não vai ter essas células de Clara. Outra diferença também é que tanto o brônquio quanto o bronquíolo terminal, eles vão ser fechadinhos. Já o bronquíolo respiratório, ele vai ser aberto, porque a parede dele vai ser interrompida por alvéolos. Por fim, agora vamos falar sobre a barreira hematoalveolar, né? Que é a estrutura que separa os capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares dos pulmões, né? Então, aqui a gente vai ter o capilar e aqui os alvéolos do pulmão, e a gente vai ter essa barreira separando. Essa barreira é composta basicamente pelo pneumócito 1, que é responsável por revestir os alvéolos, pela lâmina basal do pneumócito 1, pelo endotélio, que reveste os vasos sanguíneos, e pela lâmina basal do endotélio. Então, a gente vai ter ali uma fusão das lâminas basais. Essa barreira ela é importante para a gente ter a troca gasosa, né? A entrada do dióxido de carbono vindo dos capilares para os alvéolos e a saída do dióxido de oxigênio, do O2, né? Do gás oxigênio, indo para os capilares. Coisa importante, o pneumócito 2, ele não participa dessa barreira hematoalveolar. O pneumócito 2, ele só vai estar ali nos alvéolos liberando substância surfactante. Essa substância surfactante, ela é responsável por impedir que os alvéolos não se colabem. Então, vai criar tipo que vai liberar, né, essa substância surfactante para que na hora da inspiração esses alvéolos não se colabem. Então, essa é a função do pneumócito 2, mas ele não participa da barreira hematoalveolar. E por fim, a gente pode encontrar também os macrófagos alveolares, né? Que eles vão ajudar nessa defesa aí do pulmão. Então, é isso.